E uma coisa que me chamou muita atenção também, isso que você mencionou agora é bem importante, Conde. Conversando com os colegas professores em Hunan, é claro que quando se pensa na imagem da China, o que se pensa na imagem de um império que deseja conquistar o mundo, não é verdade? Essa é a imagem no Ocidente. Eles me fizeram uma pergunta, eles me disseram, indique nos últimos 40 anos uma guerra iniciada pela China, com tentativa de conquista territorial ou de imposição dos valores chineses. Ele disse, isso já está em Confúcio. O que nós desejamos é viver da melhor maneira possível em constante autoaperfeiçoamento no nosso território. Nós não temos nenhuma ambição de sair do nosso território. Agora, claro, negócio, cultura, etc. Mas, Conde, se você compara, por exemplo, os Estados Unidos com a China, não há nem comparação possível, porque desde a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos se tornaram uma superpotência, os Estados Unidos é a superpotência que mais produziu guerra na história da humanidade. Então, o que me impressionou muito também foi essa concentração, essa determinação em algo. Deixa eu mencionar, eu vou ser breve. Eu sempre, quando viajo, as 3 vezes que eu fui para a China, sempre de maneira muito gentil, há um aluno ou uma aluna que me acompanham durante uma semana para me ajudar a localizar o supermercado, o banco, etc. E eu sempre converso com os alunos. Mas eu sou sempre muito discreto. Eu converso, mas eu digo, olha, se alguma pergunta que eu fizer não for adequada, por favor, me diga e não responda. Então, na segunda vez que eu fui à China, uma aluna me ajudou durante uma semana. E o pai dela era dono de negócio. A mãe dela tinha uma pequena fábrica de têxtil. E eu perguntei como é que ela se sentia na China contemporânea. E ela me disse algo que me impressionou muito. Ela disse assim, Conde, ela disse, nós desejamos, cada um de nós, os chineses, individualmente, nós desejamos o melhor para as nossas famílias. Prosperidade, bons negócios, uma situação tranquila. Ao mesmo tempo, ela disse, faz parte da cultura milenar chinesa, já está no Confúcio, que nenhum de nós, de fato, toma uma atitude pensando única e exclusivamente em si mesmo ou na sua família. Porque nós sabemos que cada passo que damos afeta o país como um todo. Então, esse é um princípio que governa o cotidiano chinês. Agora, imagine algo, Conde. Imagine que você assimila, já que você não pode resistir, você adapta e transforma. Imagina que você assimila traços do sistema capitalista. Propriedade privada, iniciativa individual. Mas imagina que você assimila esses traços sem abrir mão de um conceito. O conceito é, cada passo que você dê impacta a estrada do conjunto, ou seja, a China como um todo. Essas duas noções juntas são muito poderosas, Conde. Eu tenho a impressão que o que nós não entendemos no Ocidente é que na China a assimilação inegável de traços capitalistas não implicou o abandono do que é de mais tradicional na China. Essa noção complexa do uno e do todo. Meu querido João César de Castro Rocha, que aula que a gente tem hoje, oportunidade gigantesca aqui de aprender um pouco com o João César. Para não dizer, inclusive, João César, é claro que o nosso assunto aqui não é a China hoje, mas é irresistível falar com o João César, que acabou de voltar de lá. Eu fico pensando, se a China não tivesse tido a Revolução Comunista nos anos 50, 60, 40, né? A China seria um dos países mais pobres do mundo hoje. Se a China tivesse mergulhado no capitalismo, né? Como vizinhos e tudo mais ali, seria um bolsão de pobreza. Você falou que você encontrou 3 pessoas na rua, né? Eu até fiquei impressionado, porque eu achava que não tinha ninguém na rua, mas sempre vai ter alguém na rua. Né? Não seria a China seria pobre hoje se fosse capitalista. Pode lembrar que quando a China é literalmente aberta para os mercados europeus, a China tinha uma política isolacionista muito autocentrada. Quando a China foi forçadamente aberta para o mercado europeu, não esqueçamos que os europeus introduziram na China o ópio de maneira deliberada na guerra do ópio, para literalmente tornar todos, por assim dizer, viciados e facilitarem o ingresso da Europa na China. Mas veja, Conde, como é que uma parte considerável
dos povos originários das Américas foram, entre mil aspas, seduzidos pelos europeus. Já está numa peça do Shakespeare, A Tempestade. O Caliban, quando encontra dois personagens, Stefano e Trinculo, o que o Stefano e o Trinculo fazem? Dão uma garrafa de rum para Caliban beber. Ele bebe, se embriaga e passa a servir ao Stefano e ao Trinculo como se fosse escravo deles. O destino da China, sem a vitória da Revolução Comunista em 1949, seria de uma miséria absoluta, o que não quer dizer que o processo histórico chinês não tenha conhecido contratempos e percalços. Todo o processo histórico conhece. Mas imaginar a China hoje unificada, unida, isso era uma quase impossibilidade já avançado do século XX. Então, a vitória da Revolução Comunista em 1949 criou as condições objetivas para que a China fosse um país realmente unido, com várias etnias, dimensão continental, e fosse um país, hoje, a grande locomotiva da economia mundial.